deixar, vou dar isso mesmo. Graças a Deus. Bem, gente, 5 horas, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, Pai. Te louvamos de todo o nosso coração. Buscamos a Tua presença poderosa neste momento, Pai amado, porque Tu és o nosso Deus, nosso Pai, aquele que nos abençoa, que nos guarda. Pai, vamos ministrar a Tua palavra mais uma vez, falando do governo de Josué, conquistando e consolidando a nação em Canaã. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, e eu te peço nesta tarde uma unção especial para ministrar esta palavra, Pai querido, para que ela possa entrar na nossa vida espiritual, ministerial, e fazer com que nós entendamos, compreendamos as verdades da palavra para aplicar em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir ainda, que vão entrar, que eles sejam ricamente abençoados e todas as barreiras sejam jogadas por terra, para que eles sejam tremendamente abençoados, ó Pai. Dá-nos uma unção poderosa, conhecimento, que o fluir da palavra desça hoje sobre nossas vidas de maneira especial, meu Pai. Eu te peço que essa tarde seja uma tarde de bênção para todos nós que estamos reunidos, desde o Brasil até Boston, até os Estados Unidos, até Tampa, até no Peru, Equador, Lima, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile também no Portugal, com o nosso pessoal lá, na África também, em Angola, em Luanda, na Europa, na Irlanda, Pai querido, enfim, onde nossa voz está chegando, que chegue como bênção, como palavra alimentadora para as nossas almas, Pai querido, porque nós pedimos essa bênção a Ti, e certamente, Pai, toda a honra e toda a glória desse trabalho pertence sempre a Ti, nunca a nós, sempre a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Miriam Farjão já chegou também, glória a Deus. Evangelho Plano de Cruzilha também assistindo, pessoal de Cruzilha, sul de Minas. Miriam Farjão, firme e forte aí também, chegando com Samuel Farjão também, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Evangelho Pleno lá da cidade de Cruzilha, lá no sul de Minas, perto de Caxambu, Baipendi, toda aquela região ali. Lá com o pastor, um grande abraço, pastor Adilson. Shalom também, Miriam, para você. Boker Tov, aleluia. Deus te abençoe, minha filha. A Miriam é judia, a Miriam ama Israel, aleluia. Ela é a família toda dela. Deus te guarde também. Amém, irmãos? Então, nós vamos aqui dar continuidade ao que nós falamos aqui na última terça-feira, quando Josué entrou em Canaã. Escute, aleluia. Deus me perdoe. Amém. Vou recomeçar novamente. Eu deixei um furo aqui agora, me perdoe em nome de Jesus. De vez em quando eu esqueço que eu tenho meu translator aqui. Amém, né? Vamos iniciar falando da entrada de Josué em Canaã. We're going to start talking about the entrance of Joshua in Canaan. Falamos de como ele foi orientado na área espiritual. We're going to talk how was he guided in the spiritual area. Ele, antes de cruzar o Rio Jordão, teve que fazer um culto. Before crossing the Jordan River, he had to make a service. Antes dele entrar na terra, Moisés já tinha dado aquela terra antes do Rio Jordão. Before they crossed, Moses had already given the land before the Jordan River. Para 2 tribos e meia. For 2 tribes and a half. Que ficariam antes do Jordão. That would stay before the Jordan River. Mas Josué disse para eles que na conquista eles teriam que atravessar o Jordão. But Joshua told them that after the conquering, they would have to cross the river. Para ajudar o povo a conquistar a terra. To help the people to conquer the land. E depois eles voltariam. And after they would come back. E houve assim muita manifestação espiritual. And there was a lot of spiritual manifestation. Josué foi o governo que substituiu a Moisés. Joshua was the government that replaced Moses. Você vai ver que com o governo de Josué, you will see that in the Joshua government, vai terminar a época de governos de famílias. It will end the age of government of families. Eu estou falando de família porque os governos foram tirados de famílias. I'm speaking about families because the government was taken from families. Abraão, Isaac, Jacó. Abraham, Isaac, Jacob. Josué não, Jacó, já falei. Jacob. E José no Egito. And Joshua in Egypt. Aí Joseph in Egypt. Aí Moisés ainda vem de família. And then Moses also comes from a family. E Josué não vem de família, mas ele vem da amizade com Moisés. And Joshua doesn't come from a family, but he comes from a friendship with Moses. Vai terminar esse ciclo aí. This cycle will end
in this time. E He vai, said. e vai começar um outro tipo de governo And we'll depois. start another type of government. Mas por enquanto vamos ficar aqui com Josué. But for now, let's keep it here in Joshua. Márcia Ventura, apóstola Márcia Ventura de Tampa chegando também. Deus te abençoe, Márcia. Tampa na Flórida, aleluia. Glória a Deus. Sandra Gonzalez também assistindo. Seja bem-vinda, Sandra. Aleluia. Hoje o negócio tá bom. Hoje aqui tem americano, tem hispano, tem português, tem brasileiro, tem Uruguai, tem Paraguai. Olha, hoje o culto é internacional. Vai. Today we have a lot of people watching us. We have Americans, we have Brazilians, we have Spanish, we have a lot of international people watching us. This is great. Bem, então Josué, ele entra com todas aquelas orientações espirituais. So Joshua entered with all those spiritual orientations. Mandou o povo se He santificar, told the people to sanctify. mandou os sacerdotes ir na frente com a arca, He told the priests to go forward with the ark. o povo mantendo uma distância de 900 metros da The arca, people keeping distance of the ark. atravessaram o Rio Jordão que se abriu para eles They passarem. crossed the Jordan River and the river opened for they could cross. Do outro lado eles acamparam, On the other side, they make the tents. They camped. levantaram um memorial de 12 pedras, They built a memorial with 12 rocks. uma pedra representando cada tribo de Israel, Each rock representing each tribe of Israel. como se fosse ali um ato profético de posse da terra. Like it was a prophetic act of owning the land. Eu sei que tem muito obreiro que não acredita em ato profético. I know that there's a lot of workers that don't believe in prophetic acts. Eu acredito em ato profético, I do believe in prophetic eu acts. ministro sobre isso I minister about it e eu faço atos and I proféticos. do it. E todos os que eu fiz até hoje, And all the ones that I did until now, principalmente quando vou a Israel, especially when I go to Israel, a todos eles Deus respondeu. to all of these ones, God responds. Glória a Deus por isso. And glory to God for this. Pastora Leia foi internada no hospital lá, passando dificuldade lá momentânea, mas também está nos assistindo. Aleluia, Pastora Leia. Deus te abençoe. God bless you, my pastor Leia. She's in the hospital. She's recovering, but she's watching us now. This is great also. God bless you. E quando estavam acampados do outro lado, fizeram a circuncisão de todos os homens. And when they were camping on the other side, they made the circumcision of all those men. Que não tinham saído do Egito. That they didn't, those men that were circumcised, they didn't had left the Egypt. Porque os homens circuncidados com Josué agora Because the men that was circumcised with Joshua, tinham nascido todos no deserto. they had born all in the desert. E tiveram que esperar sarar a ferida do pênis, da genitália, And they né? had to wait for the cut on their genitals to heal, Para poderem ir à batalha. so they could go to the battle. Até isso Deus esperou. Even this, God waited. Fiquem curados primeiro, Be healed first, para depois ir à batalha. so then you can go to battle. Então observe uma coisa interessante, meus irmãos. So watch an interesting thing. Antes de empreender o projeto de conquista de Jericó, Before to execute the process of conquering of Jericho, o Senhor fez uma preparação espiritual the Lord made a spiritual preparation para que todo o povo tivesse conectado, so the whole people will be connected, ligado com Ele. totally connected with Him. Aqui já temos a primeira grande lição de Josué Here we have the first important lesson about Joshua. para os nossos ministérios hoje. For our ministry today, Há muitas igrejas hoje que têm grandes projetos, there's a lot of churches nowadays out there that have great projects, projetos maravilhosos, wonderful projects, bons projetos, good projects, mas eles não se preparam, but they don't prepare. não se apresentam convenientemente diante de They don't Deus. present them properly to God. Então, porque eles não fazem a preparação espiritual, So then, because they don't make the spiritual preparation, o projeto, por melhor que seja, for the better is the project, acaba fracassando. it fails. Porque se você conduz a sua igreja Because when you guide your church para desenvolver um projeto na presença de to Deus, develop a project in God's presence, mas não prepara a sua igreja, when you don't prepare your church você vai ter first, problema. you're gonna have troubles. Hoje eu vejo muitas pessoas Nowadays, I see a lot of people botando a sua igreja em batalhas espirituais, putting their churches in spiritual battles, guerras espirituais, spiritual wars, batalhas em que vão lidar com demônios, battles where they're going to deal with demons, com potestades. with legions. Ó, Márcio Ramos chegou também. Um abraço, Márcio. Deus te abençoe, meu Hi to my filho. friend Marcy who's watching now also. Então prepara as igrejas para batalhas So espirituais. they don't prepare they prepare the churches for spiritual battle. Eles querem que a igreja dele lute contra demônios, They want their churches to fight against demons, contra principados,
against a lot of demons. E a igreja não tem nem preparo para isso. But the church is not prepared for this. Eles não estudam sobre isso. They do not study about it. Eles não conhecem a palavra sobre They isso. don't know the word about it. E às vezes desenvolvem certos tipos de batalha espiritual And sometimes they develop certain kinds of spiritual battles que não tem embasamento bíblico. that don't have a biblical reason. Como é que você vai levar seu povo para uma guerra How can you take your people to a war para a qual eles não estão preparados? and they are not prepared for it? Não pense que basta apenas dar um grito Don't you think it's enough to scream, e que tudo vai funcionar? everything will work? Ou se prepara de acordo com a palavra, Or you prepare them according to the Bible, ou então não se meta nessa área, or don't go in this area. porque eles não sabem contra quem estão lidando. Because they don't know who they're fighting with. E por isso muitas pessoas que resolveram fazer batalha espiritual, And that's why a lot of people that decide to make spiritual battle, guerra espiritual, spiritual war, acabaram tendo problemas they had a lot of trouble. de depressão, Of depression, de tristeza, of sadness, de fraqueza espiritual, of spiritual weakness, porque não estavam preparados. because they were not prepared. A respeito de Josué, Concerning to Joshua, ele estava sabendo que tinha que atacar Jericó, he knew that he had to fight against Jericho. mas ele não foi atacar Jericó But he didn't attack Jericho antes que houvesse um comando celestial sobre before ele. there was a heavenly command about it. Então, a máscara está dizendo que falta maturidade. Realmente falta maturidade ao So povo. there's lack of maturity in the people. Então, você levar um exército imaturo para uma So guerra, when you bring an immature army to the war, você vai perder a to guerra. lose the war. Então, Josué ainda não tinha recebido o comando divino para enfrentar So Jericó. Joshua didn't have received yet the heavenly command to attack Jericho. Mas eu quero que você se lembre de uma But I coisa. want you to remember something. Eles ainda estavam no They deserto were still in the desert com Moisés with Moses. e já estavam estudando Jericó. And they were already studying about Jericho. Já estavam analisando a terra. They were already analyzing the land. Eles mandaram 12 espias They sent 12 spies para reconhecer a terra. to map the land. Eles fizeram um reconhecimento. They made a mapping. Foram 12 espiões. There were 12 spies. 10 voltaram e se acovardaram. 10 came back and they were frightened. Mas 2 encorajaram o povo. But 2 won, they made the people get courage about it. E ainda bem que Moisés tinha um discernimento espiritual maravilhoso. And glory to God, because because Moses had a great spiritual revelation. Moisés tinha comunhão com Deus. Moses had communion with God. Então o discernimento dele era poderoso. So his wisdom was very powerful. Em vez de acreditar nos 10, Instead of believing the 10 ones, acreditou nos he 2. believed in the 2 ones. Que os 2 vieram com palavra de Because the 2 encorajamento. ones came back with the courage word. E disseram, Moisés, vamos à luta. And they said, Moses, let's fight. Então eles acreditaram. So they believed. Então eles estavam reconhecendo a terra. So they were recognizing the land. Antes de entrar lá, já estavam reconhecendo o inimigo. Before entering the land, they were already recognizing the land. Depois mandaram mais 2 espias After they sent more 2 spies. que se esconderam na casa de Raabe. They got hidden on the house of Rabi. O inimigo não sabia, The enemy didn't know, mas já estava sendo estudado, but he was already being studied, analisado, analyzed. procurando entender They were searching to como eles understand viviam. how would they live. Ora, mesmo sabendo que Deus ia abençoar, Even though they know that God would bless them. mesmo sabendo que eles estavam debaixo do poder de Deus. Even though they were under the power of God. Apóstolo André Bertolino chegou também. Deus te abençoe, André. Watching now, so thank you, God. Pastora Paula Souza também chegando. Ô, benção, tá maravilha hoje. Glory to God. Então, eles já estavam estudando o inimigo. So they were already studying the enemy. Mesmo assim, passaram pela preparação. Even though they passed through the preparation, Oração, jejum, praying, not eating for 3 days, santificação, sanctification, circuncisão, circumcision, tudo que Deus mandou. everything that God Eles fizeram. ordered, they did. Até que chegou o dia da batalha. Until it came the day of the E battle. no dia da batalha, And on the day of the battle, o Senhor deu o comando. the Lord gave the command. E ao dar o comando, And when he gave the command, meu amigo Isaías Gomes chegou também. my Deus te friend abençoe, Isaías. is here too also. Deus deu o comando God gave the order e deu um plano de batalha. and gave them a plan of battle. Cá para nós. Let's be O serious. plano de batalha que Deus entregou a The Josué, plan of battle that God gave to Joshua, do ponto de vista militar, from the military point of vision, foi uma coisa muito is a curiosa, very curious thing. muito engraçada. Very funny. Você vai mandar os sacerdotes rodear a cidade You're gonna tell the priest to go to walk around the city 7 vezes, 7 times por 7 dias. for 7 days, E só isso. and that's all.
tocando trombeta. and playing the trumpets. Ó, qual general que vai mandar sacerdote rodear uma cidade? What kind of general gonna tell the priests to walk around the city? Mas a ordem veio de cima. But the order came from heaven. E eu vou dizer uma coisa para você. And I'm gonna tell you something. Ordem de cima não se discute. Order from up, you don't argue with. Ordem de cima não se discute. Order from the heaven, you don't argue with. Quando a ordem vem de cima, When the order came from up, cumpra-se. you just accomplish. E Josué cruzou o And braço. Joshua crossed his arms Sacerdote, and said, "Priests, rodeia a cidade. walk around the city." Mas só não, vai But rodear. only we, yes, you go walk around Mas the é city. só isso mesmo que Deus That's falou? all É. everything God ordered, yes. Mas Deus mandou fazer isso? But Mandou. God told them to do this. Yes. Então os guerreiros ficam de braços So cruzados. the warriors, they cross their arms and stay E os there, sacerdotes rodeiam. and the priests started walking. E as pessoas que estavam nos muros de Jericó por dentro, And the people that were inside Jericho, inside the walls of Jericho, os soldados de Jericó, the soldiers of Jericho, esse que é o povo de Deus, this is the people of God. eles parecem loucos. They seem like crazy. Estão mandando sacerdotes They tell them to the priests trocar trombeta to play the e trumpets ficar rodeando a and cidade. keep walking around the city. E a cidade não era pequena, And the city was not small. a volta era muito grande. It was a huge wall. It was a huge surrounding. E eles ficaram sem entender nada. And they didn't understand a thing. E rodeando e And tocando. they keep rounding and playing. E rodeando e tocando. Rounding and playing. É o tipo da batalha It's the type of battle, espiritual, spiritual battle, da guerra of espiritual a spiritual war que Deus estava that fazendo. God was making. Por isso que o pessoal tinha sido preparado. That's why the people were being prepared. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, líder evangélico. Let me tell you something, that you as a gospel leader, Nem Deus manda o povo dele para uma batalha se não estiver preparado. even God send them to a battle if the people is not prepared. O que muitos obreiros fazem com a sua What igreja, a lot of workers do to their churches, levando para uma batalha espiritual, putting them in a spiritual battle sem preparação, without preparation, é uma is a irresponsabilidade. responsibility. Porque realmente tem que ter Because maturidade. you gotta have real maturity. Tem que ter conhecimento da palavra. Gotta have knowledge about the Bible. Não pode botar pessoas imaturas You can't send immature people para lutar contra as to potestades fight against demons que eles não conhecem. because they don't know. Tem que tomar cuidado com You have isso. to be careful with it. Não se esqueçam Don't you que forget os próprios discípulos de Jesus that Cristo the own disciples of Jesus, dia tiveram dificuldade para expulsar o one demônio. day they had difficulties to cast a demon away. Os filhos do sacerdote cego levaram uma surra dos demônios. The son of the priest, they got heated by the demon man. Não estavam preparados. They were not prepared. O nosso Deus, Our God, quando nos envia, when He sent us, nos envia He preparado, sent us prepared. nos envia credenciado, He sent us with nos credentials. envia com autoridade, He sent us with nos authority. envia com unção. He sent us with O nosso anointing. Deus, Our God, Ele não faz covardia com a He gente. doesn't make any coward action with O us. nosso Deus não é irresponsável Our God is conosco. not responsible. Quando Ele nos envia, When He sent us, já estamos protegidos, we are already protected. já estamos We are guardados. already guarded. Ele vai conosco. He's with us. E assim devemos And fazer. that's how we should do. Então, no sétimo dia, So on the seventh day, todo mundo já sabe da história. everyone knows the story. As muralhas se romperam. The walls break up. Caíram as muralhas. They came down, E aí o povo entrou. and then the people entered. Os soldados de Josué The entraram soldiers of Joshua e mataram entered, todo mundo. and they killed everybody. Mas no plano de batalha que Deus deu e entregou a But on Josué, the plan of battle that God gave Joshua, tinha uma observação. there was an observation. O plano de batalha é The esse, plan of battle is this. você vai fazer isso, You're gonna do this. e mais isso, And more this. e mais aquilo. And more that. Porém, tem observação. Even though there's a little detail, Não é permitido ninguém pegar nada dessa cidade. it's not allowed to anyone to take something from the city. Essa cidade é a primeira. This city is the first one. Essa é a primícia. This is the offer, the first offer. Se alguém pegar alguma If coisa, someone take anything about from it, será anátema, will be an anathema, será will maldição. be a curse. Então essa observação, So Josué, this detail, Joshua, tem que ser respeitada. it has to be respected. Foi a mesma coisa que Deus fez no Jardim do Éden. It was the same thing that God did in the Garden of Eden. Adão, te dou todas as árvores do jardim. Adam, I give you everything, all the trees in the garden. Tudo pertence a você. Everything belongs to you. Mas aquela árvore é But minha. that tree is Não mine. toque nela. Don't touch it. Agora você está fazendo a mesma coisa God que was Josué. doing the same thing with Joshua. Pode destruir a cidade. Can destroy the whole city. Mas ninguém pega nada. But no one take anything. É anátema, é It's maldição. anathema, it's cursing. Se pegar, vai ser If you maldição. take it, it's going to become a cursing. E eles foram para a And they batalha. went to the battle. E aí um cidadão And then a man chamado Acã, called Achan, ele resolveu, he resolved, porque ele viu uma capa babilônica, because he saw a Babylon cloth. ele viu uma capa muito bonita He saw a very beautiful cover da Babilônia. from Babylon.
pegou para ele. he took from him. Ele disse que encontrou mais cerca de 200 ciclos de prata. He found about like 200 cycles of silver Mais 50 ciclos de ouro. and more 200 cycles of Olha gold. que coisa interessante, What an irmão. interesting thing. Talvez aqui nessa palavra Maybe nowadays this word, você vai entender muita coisa you will understand a lot of things que acontece no teu that ministério, happens on your que ministry, acontece na tua that igreja, happens on your church, porque você não tem because you do not a have coragem the courage de exercer to exercise o ministério your ministry como Deus te ordenou. just as God ordered to do. Aí quer cumprir teu ministério Then you want to accomplish your ministry, tentando imitar outros try ministérios. to copy other ministries. O ministério que Deus te The deu, ministry that God gave Ele, you, o Senhor, He, the Lord, se He responsabiliza. is responsible for it. Não precisa imitar You don't ninguém. have to copy anybody. Você se lembra quando a Igreja Universal começou no Do you Brasil? remember when the Universal Church started in Brazil? Um monte de igreja quis imitar o A lot of Universal. other churches tried to copy the Universal. Não interessa. I don't care. Aquele tipo de governo da Universal, This type of government of Universal, Deus entregou para o Bispo God Macedo. gave it to Bishop Macedo. Com ele funciona. With him it works. Com ele funcionou. With him it worked. E os imitadores And the copy ones, fracassaram. they failed. Porque a obra do Senhor Because the No. work of God não precisa de imitadores. doesn't need imitators. O que mais Deus tem no céu What the most God have in heaven é unção para nos is dar anointing to give us. e repartir para cada um And to share with everybody. conforme Ele quer. Just as He wants. A unção que Deus te deu The anointing that God gave é só you, tua, it's only yours. não é de mais ninguém. It doesn't belong to nobody else. A que Ele me entregou The one that He gave me, é minha. it's mine. A que Ele deu para Josué. The one He gave to Joshua, É dele. it's His. Então veja que coisa So interessante. we'll see what an interesting thing. Imagine que 200 ciclos de prata e 50 de ouro. Imagine that 200 cycles of silver, 200 cycles of gold. Eu vou resumir para I'm vocês. going to resume for you. Se juntasse, se somasse o valor do ouro e da prata If hoje, you put all this together, the price of the silver and the gold nowadays daria cerca de 42 mil reais. will be about like 42 reais. 42,000 reais. Desculpe, eu falei reais. Sorry, I speak in reais. Exatamente, 42 mil reais. Exactly. It's like nowadays the amount will be the value will be 42,000 reais. E uma capa babilônica. And one Babylonic cover. Olha só, Look this. por causa disso, Because of this, só foi descoberto this was only discovered porque ele escondeu na barraca dele, because he hidden on his tent. ele escondeu o He roubo. hidden his robbery. E aí, quando foram para a segunda batalha, And when they went to the second battle numa cidade pequena in a small city chamada Ai, called Ai, aí Josué mandou um exército pequeno then Joshua sent a small group of warriors, e o exército foi derrotado. and the whole group was defeated. Ele mandou outro grupo, He sent another group. foi He derrotado. was defeated. Mataram vários soldados judeus. Killed a lot of Jewish soldiers. Então Josué ficou So desesperado. Joshua became desesperated. Mas Senhor, o que está acontecendo? What is happening? What's going on? E como Deus não pode acusar, And God cannot accuse. nosso Deus não é acusador. Our God is not an accuser. Josué pega o Turim e o Tumim, as duas pedras Joshua sacerdotais, take the Turim into me, the two priests rocks. e joga, você vai descobrir quem And foi. we're gonna discover who E did it. a Bíblia diz que ele fez isso. The Bible says that he did it. Caiu sobre a tribo de Judá. A sorte, né? He accused the tribe of Judah. Ele lançou sorte. He threw the he found out that he was in the tribe of Judah, E aí depois ele encontrou and then after he found out uma família. a family, A família da família dos Zeraitas. the family of Zeraitas, Homem por homem. man by man, Aí caiu sobre a casa de um sujeito chamado Zabadi. and then he found a house of a man called Zabadi, E buscando homem por homem, and searching man by man, chegou até Acã. he arrived in Akan. Ele chamou Acã na He called responsabilidade. Akan the responsibility. Acã, fala pra mim o que você fez. Akan, tell me what you did. Acã, eu encontrei uma Akan said, capa, oh, I found it a cover, 50 ciclos de ouro, 200 cycles of gold, 200 de prata. 200 cycles E eu of peguei e silver, escondi. and I took it and I hid it. Acã, por causa disso, Acã, Akan, because of these, Akan, morreram muitos homens. it died a lot of men. Eu tenho muitas famílias destruídas I have a lot of destroyed families pela sua ganância, because of your ambition, pelo seu olho grande, because of your eye, pela sua because of desobediência. disobedience. Você desobedeceu a You Deus disobedient God, e você prejudicou o and povo. you damaged the people. O povo está The people revoltado was revolted porque nós viemos aqui para ganhar, because we came here to win. viemos para We vencer came here to win. e por causa do seu And caráter, because of your character, do seu mau caráter, because of a bad
character, seu roubo, because of your robbery, você é um ladrão, you're a thief, você é ganancioso, you're ambitious, então agora você vai so now morrer. you're going to die. E a Bíblia diz And the Bible says que ele foi levado para fora do that he arraial. was took out of the camping. Toda a família dele All of his family, foram apedrejados they were dead. e depois foram queimados. And after they threw rocks on them, and after they were burned. E Josué acabou com toda a descendência de Acã em Israel, And Joshua ended all the descendants of Achan in Israel, porque não ficou ninguém. because they didn't last anybody. Agora olha o que eu quero te mostrar. Let's see what I'm going to show you now. 3,5 milhões de judeus em 3 Canaã. million and a half in Canaan. Que povo imenso, What a huge, povo huge gigantesco. people. It's a giant people. que tinha feito tudo que Deus They ordenava. have done exactly what God ordered E por causa de um homem, because of one man. por causa de um homem, Because of one man. toda aquela preparação All espiritual that spiritual preparation não funcionou na segunda cidade. didn't work on the second city. Às vezes em nossas igrejas hoje, Sometimes in our churches nowadays, nós temos Acãs we have Achans escondendo coisas debaixo do solo, hiding things on the soil, ocultando coisas hiding things, e fazendo com que o nosso povo seja derrotado. and make your people be defeated. Essas coisas são perigosas. Those things are dangerous. Da mesma forma que Josué mandou matar Acã. The same thing, the same way that Joshua ordered to kill Achan. Você se lembra que é um paralelo com a igreja quando começou em You Jerusalém? remember that there is a parallel when the church started in Jerusalem. Quando a igreja começou em Jerusalém, When the church started in Jerusalem, houve um problema com Pedro there was a problem with Peter e um casal chamado Ananias e and a Safira, couple called Ananias and Sapphira, porque entraram na igreja because they entered in the church desonrando a Deus, dishonoring to God, roubando, robbery, mentindo. lying. E Pedro, cheio do Espírito And Santo, Peter, full of the Holy Spirit, perguntou a eles porque estavam asked them, mentindo. why were they lying? Não mentiste aos homens, mas ao Espírito You Santo. lied to man, you lied to God, E você vai and morrer. you're going to die. E Ananias morreu. And Ananias died. Quando levaram Ananias para enterrar, When he took Ananias to bury him, 3 horas depois sua esposa 3 hours Safira after his chegou, wife Sapphira arrived, fez a mesma pergunta a ela. they make the same question for her. Ela mentiu porque tinha combinado com o She marido lied also because she has already deal this with her husband. e ela não sabia da morte do She didn't marido. know that her husband was E dead. Pedro disse: você mentiu. And Peter said, you lied. Os que enterraram teu The marido one who buried your husband, já estão chegando à porta aí they already arrived at the doors. e vão te levar They're também. going to take you also. E um dos primeiros grandes eventos da igreja One primitiva of the first events of the primitive church foi a morte de um casal em pleno culto, was the death of a couple during the service. porque aquele tipo de Because comportamento that type of behavior não poderia prosperar na could igreja. not prosper inside church. Alguns teólogos costumam discutir esse assunto Some theology doctors, they like to discuss about this e matter. dizem: foi por causa da mentira, And they say, oh, it was because of the lying. ou It foi por causa do was dinheiro, because of the money. foi porque It esconderam. was because they're hidden. Não importa o que tenha It sido, doesn't matter why caused it. só quero dizer uma coisa para Only você. matters, what I want to tell you now. Se foi por causa da mentira, It was because of lying. significa que os It mentirosos means that the liars não podem herdar o reino de Deus. cannot heritate the kingdom of God. E se foi por causa do roubo, And if it was because of the robbery, também não pode herdar o reino de Deus. they cannot heritate the kingdom of God. Porque depois que o casal morreu, Because after the couple died, houve temor na there igreja. was fear in the church. Ninguém mudou de igreja. No one went away of the church. No one left. Ninguém foi embora para outra igreja falando mal de No one Pedro. left of that church going to another speaking bad things about Peter. Pelo contrário, caiu um temor It na was the igreja. opposite. They all got all frightened. Como se dissesse: Deus está agindo And nessa they say, igreja. God is working on this church. Quando a disciplina, When there is discipline, quando a disciplina espiritual, when there's a spiritual disciple, Deus opera. God works. Mas deixa eu dizer uma coisa para Let você. me tell you something. Você que é pastor, You that is a pastor, apóstolo, apostle, profeta, prophet, mestre, master, evangelista, evangelist, presbítero, bishop. bispo, Bishop. seja lá o que você for na Whatever igreja. you are. Se você é um líder, If you're a leader, se você governa o if you povo, govern a people, você é o responsável you pela are the disciplina responsible espiritual for da the igreja. spiritual disciple inside the church. A disciplina espiritual do seu rebanho The spiritual disciple of your land está sobre suas costas. is over your backs. Se você não sabe exercer a disciplina, If you don't know how to exercise the a discipline, autoridade the authority, que através da unção que está sobre você, over the anointing that is over you, Deus te entregou, God gave you. então, meu amigo, So my friend, você não é um bom obreiro. you're not a good worker. Me perdoe dizer assim. I'm sorry for speaking Me that perdoe way. minha I'm franqueza. sorry for being so sincere. Mas o que eu estou falando aqui é What I'm verdade. telling you is true. A Bíblia diz que Deus não chamou covardes. The Bible says that God didn't call cowards. Quando você está em luta, em prova, When you are during a fight, during a test, não adianta ficar invocando o diabo para botar a doesn't culpa want nele, to call não. the devil to fight with him. Porque a Bíblia é muito clara. Because the Bible is very clear. Quando a Bíblia diz: When the Bible says, se te mostrares frouxo if you present yourself weak no
dia da tua angústia, On the day of your suffering, a tua força será pequena. your strength will be decreased. Vou parafrasear isso para I'm você. going to translate this for you. Se você exerce seu ministério com covardia, If you exercise your ministry with coward, o seu ministério sempre será pequeno. your ministry will always be small. Porque para grandes Because batalhas for great battles, se necessitam de grandes it generais demands great generals que tenham coragem, that have courage, que se dediquem, that they dedicate, que se entreguem. they give themselves. Eu garanto para você que I guarantee you ser pastor não é fácil. that being a pastor Ser isn't easy. ser um apóstolo não é fácil. Being an apostle isn't easy. O apóstolo Cosma chegou também, graças a Deus. Be Ser um profeta não é a fácil. prophet isn't easy. Mestre evangelista não é fácil. Master evangelist isn't easy. Não existe nada fácil. There isn't anything that is easy. Nós estamos num reino. We are the kingdom. Nós fazemos parte do reino de We are Deus. part of the kingdom of Que God. todo o tempo na terra And during all the time on earth, está combatendo o reino das trevas. fighting against the kingdom of E o darkness. reino das trevas And the kingdom of darkness está o tempo todo perseguindo o reino is de every Deus. time, all the time, pursuing the kingdom of God. Então nós vivemos dentro de um confronto So we live inside of confronting, permanente. a permanent Ininterrupto. uninterrupted. É por isso que a nossa comunhão com Deus That's why our communion with God não pode parar. cannot stop. Temos que buscar o tempo todo. Gotta search all the time. Aí depois que Josué matou, And then after Joshua Acã, killed Achan, eles conseguiram vencer a batalha. they could win the battle. E ele continuou tomando a terra. And he continued to own the land, conquering the land. Então esse foi o primeiro tropeço. So this was the first trip, Essa situação de Acã. the situation of Achan. Foi a primeira The desobediência. first disobedience, A primeira indisciplina the first undiscipline em Canaã. in Canaan. Enquanto não há progresso, Why there's no progress? enquanto houver problema, Why there's problem? não há progresso There's na no igreja, progress inside church. enquanto o problema não for resolvido. Why the problem isn't resolved? Se você tem um If you problema, have a problem, se você é um líder if you're a leader, e tem um problema, you have a problem. você não vai se esconder atrás da barreira da oração. You can hide yourself. You can hide yourself in praying. Ah, eu estou com um problema na I have a igreja. huge problem in church. Eu vou orar para Deus I resolver. pray God to resolve. Eu já sei até qual é a resposta I know what the answer will be. que Deus dará para That você. God will give you. Ele vai te dizer: He's going to answer you. meu filho, eu coloquei você para resolver o I put you problema. there to resolve the problem. Você está orando para que eu vá Pray resolver? for me to resolve it. O pastor é The você. pastor is you. O apóstolo é você. The apostle is you. O profeta é você. The prophet is you. E eu te levantei para And I isso. raised you for this. Para você resolver o For you problema. to resolve the problem. Porque na Bíblia sempre foi assim. Because in the Bible, that's how all it was. Moisés resolveu o problema do bezerro de ouro. Moses resolved the problem of the goat of gold. José resolveu o problema da fome. Moses resolved the problem of Cada um vai hunger. resolvendo o problema que Each aparece. one will resolve the problem that Então eu appears. já sei antecipadamente So I know previous a resposta que Deus dará à tua oração. the answer that God will give you Oh, for praying. Senhor, resolve meu Oh, problema. Lord, please resolve the Resolve o problema problem. da minha igreja. Resolve the problem of my church. E ele vai gritar lá de He's cima: going to say from heaven. resolva você, Resolve you. porque eu te coloquei para Because isso. I put you there for Você this. está me buscando agora, You're searching me for this. mas eu te levantei para But I isso. put you there for that. Então deixa de ser covarde So stop being a coward e resolva, and resolve it. porque é assim que funciona. Because that's how it works. Então foi o primeiro problema. So this was the first problem. Mas acontece que houve também outra situação. But there was also another situation. O primeiro erro de Josué. The first mistake of Joshua. Se lembra que eu falei aqui no domingo Do you remember that I spoke Ou here na in terça-feira. Sunday or Tuesday? que nós não somos super-homens? That we are not Superman? Que os homens de Deus não são The super-homens? men of God aren't As Superman? mulheres de Deus não são super-mulheres? The women of God aren't Superwomen? Super-girl? Supergirls? Não! No. Somos humanos. We are human. E nós fomos chamados And you are called por causa da nossa because fraqueza, of our weakness, por causa da nossa because imperfeição. of our imperfections. Deus não tinha super-homem para chamar. God didn't have Superman to call. Se houvesse um monte de pessoas aqui na Terra There was a lot of people here on earth que se chamassem Clark Kent, that would call Clark Kent ó, que tirava a roupa and would take the clothes e virava and super-homem. became a Superman. Mas Deus não tinha. But God didn't have this. Deus não tem. God doesn't have this. Sabe o que Deus tem aqui na You know what Terra? God has in earth? Ele tem o Paulo He Ventura, has Paulo Ventura. ele tem o Isaías He Gomes, has Isaías Gomes. ele tem os pastores que nós conhecemos He has aí. the pastors that we know there. São homens normais. They are average men. Ah, temos fraqueza? We Temos. have weakness, yes. We Josué have. também tinha. Joshua did also have. Moisés também tinha. Moses did also have his por isso foi weakness. chamado. When he was called. Paulo
Paulo foi mais ousado com Deus Paul was more brave with God, e quis orar ao Senhor. and he wanted to pray to the Lord. Foi chorar com o Senhor. He went to cry with the Lord. Oh, meu pai, My Father, tem um demônio que me bate toda the noite. demon that spanked me every night, Ele vem bater na minha cara. comes to slap my face. Me livra dele. Set me free of him. Me livra Set dele. me free of it. Paulo, deixa de ser bobo, Paul, Paulo. stop being silly. A minha graça te My basta. grace is enough for you. Porque o meu poder, Paulo, Because my power, se Paul, aperfeiçoa na fraqueza. it gets perfect on your weakness. Quando eu te chamei, Paulo, When I called you, Paul, eu já sabia que você era I already fraco. knew you were weak. Mas eu te chamei assim But I mesmo. called you even though. Porque em você Because in you, que eu vou colocar that I'm going to a put minha graça, my grace, o meu poder. my power. E aí Paulo entendeu, Then Paul understood, a ponto de dizer and then he said que nós somos vasos de barro, that we are that we are jars de terra. of sand. Porque para que a excelência do So poder the excellence of the power seja do Senhor can be from the Lord e não nossa. and not ours. Porque como vasos de barro, Because just like jars, nos rompemos com muita we facilidade. break easily. Então o poder que opera em nós The power that works in us vem lá de cima. comes from heaven. E os vasos de barro And the aqui jars on here in earth, são fracos, they are weak. são débeis, They are mistake. têm They have muita mistakes. fragilidade, They are fragile. mas a graça nos The basta. grace is enough for us. E aí Josué cometeu o primeiro erro. Then Joshua made his first mistake. Apareceu um pessoal lá He appeared some people there com roupa velha, with some old clothes, com pão velho, with old bread. com cara de pobre coitado, They seemed like old and poor. choraram as mágoas deles. They cried for them. Oh Josué, Oh Joshua, nós sabemos que o Deus de vocês é we grande. knew that your God is great. Nós viemos de uma terra muito distante. Came from a very far land. E agora nós queremos fazer aliança com And I want to vocês. make an alliance with you. Porque não queremos lutar contra o Deus de Because you vocês. don't want to fight against your God. Nós não You podemos. cannot. Porque ele é muito grande. Because he's very big. Então não faça guerra So conosco. please don't make a war with us. Não nos mate. Don't kill us. Nós viemos de tão longe Came from so far para away encontrar to vocês. meet you. E aí a Bíblia And diz, then the Bible says, com todas as letras, all the letters, e eu quero ler para and vocês I want to read it for you. exatamente como está. Exactly how it is. Aí Josué viu aquele povo, And then Joshua saw all those ficou people. com pena dele He saw them and said, oh, e poor of them. cometeu o seu primeiro erro. And he made his first mistake. Porque a ordem divina era a seguinte: Because the heavenly order it was. o plano de conquista do território de Canaã era o The seguinte: plan of conquering of the land of Jericho, of Canaan was. ao entrar na terra, When you enter on the land, ao conquistar a terra, when you conquer the land, mate todos eles, kill all of them. mate todo mundo, Kill everybody. porque os que vocês deixarem vivos Because the one you left alive, serão como espinhos nas vossas ilhargas. they will be like they will be like Ilhargas, pode falar ilhargas que tem. Ilyargas. Se você não sabe o que é ilhargas, eu vou If te you don't know what mostrar. is Ilyarga, I'm going to tell you. Você bota a mão na sua costela, You put your hand on your ribbons, na última your costela, left ribbon até o osso da bacia. to the bone. Esse espaço que nós temos The aqui, space between them we have entre a here, costela e a bacia, between the ribbons, que não tem osso, that there's no bone So- in between. somos ligados apenas pela coluna vertebral. It connected only by the vertebra. Esse espaço aqui chama-se ilharga. This space is called Ilyarga. O Senhor disse The Lord said que os inimigos que ficassem that vivos the enemies that would stay alive, seria permanentemente they would permanently como espinhos. like Like- Espinho, como coisa pontiaguda, a sharp piece of rock, enfiando nas nossas a sharp ilhargas. piece of wood in the betweens of our ribbons. Ou seja, That is, o Senhor está dizendo, the Lord is se saying, deixar vivo, if you left alive, vocês vão you're sofrer. going to suffer. E aí os gibeonitas chegaram And then the Gibeonites they e armaram arrived, essa cilada para cima de they Josué. made the strap over Joshua. Aí a Bíblia diz assim, The Bible says, então Josué se so levantou then Joshua rised up, e toda a gente de guerra... and all the people of war. Opa, desculpe. Eu pulei aqui, desculpa. I skipped here, sorry. Então os israelitas tomaram So then the people of Israel, da provisão, they da subsistência. no, continue. Então os israelitas tomaram da provisão Pode continuar. e não pediram conselhos ao Senhor. So then the people of Israel, they didn't ask for counsels of the Lord.
Preste bem atenção no que Pay very aconteceu aqui. attention what happens. O Senhor está comandando tudo. The Lord is commanding everything. O Senhor está alimentando The tudo. Lord is feeding everything. O Senhor está revelando The tudo. Lord is revealing everything. O Senhor está enxergando The tudo. Lord is watching everything. Deu ordem He explícita. gave a clear order. Não façam dessa Don't forma. make like this. Aí cometeu o problema de Acã. Then they have the first problem with Achan. Agora a ordem que ele tinha dado para Moisés e Josué. And now the order that he gave to Moses and to Joshua. Não deixa ninguém vivo. Don't let anybody alive. Agora aparece esse Now pessoal. appear these people. E a Bíblia diz And the Bible says que Josué não consultou o Senhor. that Joshua didn't ask Ou seja, for an answer for the Lord. Tente imaginar um campo de batalha de guerra hoje So na try to terra. imagine a battlefield here on earth. E o coronel tem que fazer um ataque. And the colonel has made an attacking. Mas acima do coronel tem um general, But above the colonel there is a general. que é o comandante geral de toda a tropa. He commands everything. O general comanda toda a guerra. The general commands all the war. E o coronel não fala nada com o general. And the colonel didn't speak anything with the general. Não pede conselhos ao general. Didn't ask for an advice with the general. E vai lá e faz aliança com o And he inimigo. made an alliance with the enemy. Foi o que Josué fez. That's what Joshua Ele não did. perguntou ao Senhor He didn't consultate the Lord. para fazer aliança com eles. Should we make an alliance with them? E como o Senhor não foi consultado, And the Lord, they didn't speak with the Lord. o Senhor nada disse. The Lord didn't say anything. E aí Josué fez aliança. So Joshua made an alliance. Passaram-se 3 dias. It passed 3 days. Aí descobriu-se que o pessoal não era de longe. And then they find out that the people was not from far Estavam ali away. perto deles, do outro lado da They montanha. were nearby them on the other side of the mountain. E aí Josué ficou irado And then Moses, he got Muito angry, irado. very angry. e chamou eles. And he called them. Vocês nos enganaram, You lied to us. porque os príncipes de Israel também avalizaram a aliança. Because the princes of Israel, they also made the alliance. Eles apoiaram também. They supported. Então quando foram descobridos, So they will find out they were mistaken. o povo de The Israel whole people of Israel começou a murmurar contra Josué e contra os anciãos. started to complain against Joshua and against the ancients. Então Josué chamou. So Joshua called. Disse, olha, eu fiz uma aliança com vocês em nome do Senhor. He said, I made an alliance with you in the name of the Lord, Em nome de Deus. in the name of God. E como o nome dele foi usado, And because of his name was used, eu não posso quebrar a I aliança, can't break the alliance. porque é uma blasfêmia contra ele, Because it will be a dishonor against him. que é uma desmoralização. Will be a dismoralization against Eu não him. posso quebrar a I aliança, can't break the alliance. mas eu sei o que eu posso I fazer. know what I can do. Eu sou governo, I am the governor. eu tenho autoridade para I have governar. authority to govern. Então eu disse, So he said, amaldiçoou os gibeonitas. he cursed the Gibeonitas. Ele disse, agora pois, malditos, He said, now you are cursed. sois malditos. You are cursed. E dentre vós, And inside of you nunca deixará de haver escravos, will never stop being slaves. rachadores de lenha You will be woodmen. e tiradores de água para a casa do meu Deus. And you will take water for the people of the house of my God. Não posso quebrar a aliança, I can't break the alliance. mas eu posso dar ordem a vocês. But I can give an order for you. Vocês agora trabalhando como escravos, Now you work as slaves. vão rachar lenha para todo o povo de You will Israel. give wood to everybody of Israel. E vão ficar tirando água no poço para dar água a And todo you're mundo. going to take out water of the well to everybody in Israel. Mas a aliança não foi So rompida, the alliance was not broken. porque a Bíblia garante Because the Bible guarantees com todas as letras all the letters que nenhum líder do Senhor na that terra, none of the leaders of God in earth, nenhum apóstolo nem pastor, none of the apostles or nem profeta nem mestre, prophets or pastors o or messengers evangelista, or o evangelists bispo, of bishops o líder, or leaders, seja quem for, whatever it is, nunca quebre uma palavra que foi dada em nome do Senhor. can never break a word that was given in the name of the Lord. Porque se você o fizer, If you do this, você vai ter problemas you have sérios. serious problems. Que a Bíblia é muito clara. Because the Bible is very clearly, Quando o Senhor Jesus ensinou, when it says teach, seja o vosso falar, be your speaking. sim é sim, Yes is yes, não é não. and no is no. E o que passar disso And what is beside of é de this, procedência it maligna. comes from the evil. Vê se você consegue entender esse Can you versículo. understand this versicle? Esse versículo não foi colocado ali para encher a Bíblia, The não. versicle was not put there just to be there Ele foi randomly in the Bible. Ele foi colocado ali porque é uma ordem de justiça de Deus. He was put there because it's an order of justice of God. Não se pode quebrar a palavra quando é dada em nome do You Senhor. can't break the word when it's given in the name of the Lord. Se você deu a palavra, If you pronounced a word, ainda que você fique no prejuízo, even though you're damaged, mas cumpra a palavra, accomplish it. que ainda é melhor ter o prejuízo It's better if you have damage do que ser confrontado pelo because Senhor. you be confronted by God.
Eu vejo muita gente I see a lot of people empenhando palavras, saying words, garante a palavra, guaranteeing the words. solta a palavra They pronounce it, e depois não honra a and palavra. after they do not honor it. Você não sabe quanto prejuízo espiritual na sua vida isso traz. You don't know how many spiritual damage on your life this will give. O que mais hoje tem gente What the most there is nowadays é não honrando, is people not é não praying, cumprindo is not a accomplishing palavra que ele libera. the power, the word that they give. E a Bíblia diz And the Bible says que quando você dá a palavra that when you say a e word não a honra, and you do not honor não a it cumpre, and do not accomplish diz it, que é de procedência maligna. says that these, Sabe o que quer dizer isso? you know what this means? Que você está debaixo de influência satânica. That you are under a satanic influence. Não importa se você é apóstolo, Doesn't matter if you're an apostle. não importa se é Doesn't profeta, matter if you're a prophet. não importa se é pastor, Doesn't matter if you're a é pastor. mestre, é If you're a evangelista. pastor or Se você é um líder, If you're a leader, empenha a palavra you give your word em nome do Senhor in the name of the Lord. e não a You cumpre, do not accomplish você it. não vai ter problema com o You diabo. won't have problem with the devil. Você não vai ter problema com o povo. You won't have problem with the people. Você vai ter problema com o teu You have Deus. problem with your God. Escuta o que Davi falou. Listen to what David said. Horrenda coisa Horrible thing é cair nas mãos do Deus to vivo. fall on the hands of the living God. Deu a palavra, You gave the honre word, a palavra, honor it, cumpra a palavra. accomplish O it. prejuízo que você tiver The damage that you have ainda vai sair mais will barato be cheaper do que ser confrontado than be pelo Senhor. confronted by the Lord. Então Josué honrou, So Joshua honored, castigou o povo, he punished the people, amaldiçoou o povo. he cursed the people. Aliás, Josué exercia o governo muito bem. Actually, Joshua exercised his government very well. Você se lembra que ele também amaldiçoou quem reconstruísse Jericó? Do you also remember that he also cursed the ones who tried to rebuild Jericho? Quando ele disse que qualquer um que reconstruísse Jericó When he said everybody that tried to rebuild Jericho seria amaldiçoado. be cursed. Eu vou ler para você direitinho I conforme read ele it for you, falou. as he said. Depois que destruiu Jericó, After they destroyed Jericho, ele disse: he said, José conservou com vida a prostituta Raabe, que ele fez uma Joshua, promessa. he left alive the prostitute Rabi, E a casa de seu pai, He tudo kept the quanto promise. tinha. and in the house of her father and everything that he had. E Raabe habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Rabi lived in the people, inside the people of Israel until the days of now, today. Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara. Because she hid the spies of the Joshua E sent. naquele tempo, And on these times, Josué fez o povo jurar e dizer: Joshua made the people swear and say, Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar cursed be the man that e raised up reedificar esta cidade de Jericó. and try to rebuild this city. Com a perda do seu primogênito, The loss of his first son, ele porá os fundamentos. he will put the foundations. E a custa do seu filho mais novo, And costing his older son, his As younger portas. son, he will put the doors. e a Bíblia diz, And the Bible says, e assim era o Senhor com Josué. and that's what the Lord with Joshua. Até quando Josué amaldiçoava, Even when Joshua cursed, exercia o governo com tanta unção, com tanto poder, he exercised the government so many anointing, so much power. que até quando ele amaldiçoava, And even when he cursed, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. the Bible says that the Lord was with him. Passaram-se cerca de 500 anos, He passed about like 500 years. e um cidadão chamado Iel, And a man called Yel está lá em 1 Reis, capítulo is in 1 16, Kings chapter 16, versículo 34, versículo 34. tentou reconstruir Jericó. He tried to rebuild Jericho. Quando começou, morreu seu primogênito. When he started to build, his older son died. E antes que terminasse, morreu seu filho mais And novo. before he finished, his younger son E died a cidade also. foi destruída And the novamente. city was destroyed also again. Governo é governo. Government is O government. fundamento que nós estamos ensinando aqui The foundations that we are é teaching here fundamento de governo. is the foundation of A government. igreja tem que entender The isso. church must understand. A igreja não veio aqui à terra para fracassar, não. The church didn't came to earth to fail. A igreja está aqui para ser The vitoriosa. church is here to have victory. Para com esse negócio de que está sendo perseguido. Stop with this mindset of, oh, I'm being pursued. Estão nos perseguindo. They are pursuing us. O comunismo está perseguindo. The communism is pursuing O us. pessoal da esquerda está perseguindo. People of the left is pursuing us. Levante a sua cabeça. Raise up your head. Busque ao Senhor. Search for the Lord. Faça o que a Bíblia ensina. Do what the Bible teaches. Sujeitai-vos, pois, a Be Deus. submissive to God. Resistir Resist ao inimigo. to the enemy. E ele And he fugirá de will vós. run away of you. Quem tem que fugir é ele. The one who has to O run inimigo. away is the enemy. Enquanto nós estivermos debaixo da autoridade do Senhor. Why we are under the authority of the Lord.
Então ele consolidou tudo. So he did all those things. Depois aconteceu um outro grande milagre na vida dele. After it happened, a huge miracle in his life. Foi no dia que ele estava lutando contra os amalequitas, It se eu não was me the day engano. that he was fighting against the people of the Amalek. Está lá no capítulo 10, versículo It's 12 in e chapter 13. 10, versicle 12. 12 and 13. Quando ele viu que os inimigos iam fugir para a montanha, When he saw that the enemies were about to run away for the mountains, ele então operou um milagre then he made a miracle que influenciou a história da that humanidade influenced on the story of humankind até os dias de hoje. until nowadays. Ele olhou para o céu, He looked to heaven. ele precisava de mais He sol. looked to the sky. Não podia escurecer. He needed more sun. He could not Ele get disse: darker. sol, He para! said, "Sun, stop. Lua, para! Moon, stop." É claro que Josué não ia saber que o sol já estava Of parado. course, that Joshua didn't know that the sun was already stopped. Na verdade, que quando ele liberou a palavra, Actually, when he said these words, ele não parou o sol nem a he estrela. didn't stop the sun or the stars. Ele parou todo o sistema solar. He stopped the whole solar system. Que foi que eu disse a vocês num What dos have I primeiros told you estudos. before? Que o homem que tem o governo de Deus sobre ele, The man that has the government of God over him, ele governa no he natural governs on the natural, e governa no espiritual. he governs on the spiritual, Ele governa no he visível governs on what you can see, e governa no invisível. and he governs on the invisible part. Quando você dá uma ordem para o When he demônio, gives an order to the demon, você está interferindo no mundo espiritual, you're influencing on the que spiritual pode ser world. invisível. It might be invisible, Mas você, but you, homem de Deus, man of God, mulher de Deus, woman of God, lá there, você também tem autoridade. also have authority. E o inimigo sabe And disso. the enemy knows this. Ele sabe muito bem que você tem He knows autoridade now you também. have authority there also. Quando os discípulos chegaram perto de When the Jesus disciple approached Jesus, e disseram: em teu nome expulsamos and demônios, they said, "Oh, your name, curamos enfermos, we cast out demons, we cure diseased people, fizemos muitos milagres, done a lot of miracles. estamos contentes, estamos We're alegres. happy, we're joyful." E o Senhor Jesus And disse: the Lord said, não fiquem contentes porque aconteceram essas "Don't be coisas, happy because of those things porque happening. expulsaram demônios, Because porque you curaram cast out enfermos. demons, because you cured sick Vocês, people. vocês devem se alegrar antes, You must get happy before, porque os vossos nomes because your names são conhecidos are known nos céus. on the heavens." Não está falando aqui de livro da vida, não. He's not talking here about the book of life. Eu já vi muito pastor dizer assim: porque o nome está no livro da vida. I've Nada seen a lot disso. of pastors saying, "Oh, it's because their names was written Jesus, on the book of life." Jesus não está falando de livro da vida, não. Jesus, he's not talking about the book of Ele life. está dizendo o seguinte: He's saying, vocês que foram chamados por mim, you that were called by me, comissionados por mim, you've been called for me, que estão usando meu nome, they're using my name, lá no segundo céu, they're on the second heaven, lá no império das trevas, the darkness and vocês fear, estão fire, sendo conhecidos lá. you are known there. Lá eles sabem quem é There, Pedro, they know who is Peter, eles sabem quem é Tiago, they know who is James, eles sabem quem é João. they know who is John. Todo homem de Deus Every man of que é God levantado nessa that terra is raised on this para earth fazer a obra do to Senhor, make the work of que God, recebe a unção para o they ministério, receive the anointing for the que ministry, leva a sério o seu they ministério. take their ministry serious, Você é perfeitamente conhecido perfectly know nos segundos on the céus. second E heaven. por isso quando você libera uma palavra, That's why you set free a word. essa palavra se cumpre, This would accomplish porque eles não podem because they impedir cannot stop it. a autoridade que nós The temos, authority that we a have, unção que nós the temos, anointing that we o have, governo que nós the temos. government that we Ele have, funciona de verdade, it irmão. works for real. Acredite, Believe it. você funciona. You work. Seja mais corajoso, Be brave it. seja mais Be ousado, more courage. porque eles te conhecem, Because they know you. eles temem você, They're scared of eles te you. They respeitam. respect you. Quando os filhos de Sé foram expulsar os demônios, When the sons of Seth, they went to cast out demons, eles não sabiam como funcionava they didn't know how these work. e disseram o seguinte: And they said, nós expulsamos we vocês cast out you em nome do Cristo in the name of the Christ, a quem Paulo the prega. one who Paul preaches about. E o que os demônios What responderam? did demons answer? Jesus Cristo nós conhecemos, We know Jesus Christ. temos medo dele. We are scared of them, of him. Paulo também é outro Yeah, valentão. Paul is also is a very big guy. Nós We respeitamos, respect him. respeitamos Jesus, We respeitamos we Paulo. respect Jesus. Mas we respect vocês, Paul. But you, quem são vocês? who are you? Vocês não são nada. You're not anything. Nós não conhecemos vocês. We don't know you. E apanharam, And they were levaram hit. uma surra, They were spanked. rasgaram a roupa dele The demons they break their clothes. e fugiram nu. And they ran away naked. Então Josué mandou um sistema solar parar. So Joshua, he stopped the whole solar system.
E é uma coisa curiosa, And it's irmãos. a curious thing, my brother. Porque depois eles venceram a batalha Because after they won the battle, e depois o sistema voltou a and funcionar. after the solar system, he started to work normally again. Passou 1000 anos, 2000, He passed 1,000 years, 3.000, 2,000 4.000 years, anos. 4,000 years, agora já na nossa época, until nowadays, quase 6.000 anos depois, almost 6,000 years after, o pessoal da NASA nos Estados Unidos people of NASA and USA, estava fazendo cálculos para mandar um foguete they para a were Lua. making a calculation to send a rocket to the moon. E de repente começou a dar um erro de cálculo. And then suddenly they had error during the Os calculations. computadores estavam falhando The computers were failed porque havia uma diferença because it was a difference de quase um dia. of almost one day. E eles estudaram And they studied e analisaram, and analyzed it. pensaram que havia defeito dos They thought it was computadores, just an error in the computers, mas não havia. but there was not. E descobriram And they found out que estava faltando ali there was lacking there. 20 He was missing 23 horas e 40 minutos. 23 hours and 40 minutes. It was missing there. 23 horas e 40 minutos. 23 hours and 40 minutes. Então o diretor da NASA nesse tempo So the whole day, during this time in the NASA, era um alemão chamado von Braun, there was a man called Von Braun que conhecia a Bíblia. that he knew the Bible. Ele disse, não tem erro nenhum And não. he said there's no mistake. Foi Josué que mandou o sistema Joshua, parar. they sent the order to the solar system to stop. Josué mandou o sistema solar Joshua parar. told you to the solar system to stop. Por isso aquele dia está fazendo falta That's hoje. why this day is missing today. Vamos ter que restaurar os We're computadores. gonna have to restore the computers. Mas um dos técnicos disse, But one of the men said, mas senhor von Braun, but Mr. Von Braun, não são 24 horas. aren't 24 hours, São 23 horas e 40 minutos. are 23 hours and 40 minutes. E onde foram para os outros 20 minutos? And where are the other 20 Aí minutes? von Braun disse, And then Von Braun said, tem um outro milagre. there's not a miracle. Tem o relógio de Acais. There is the watch of Achais. Quando Acais, para fazer o sol recuar, When Achais he had to make the ele sun go back, botou uma estaca no chão na he sombra put a staff on the ground, e falou para o rei and he said to the king que se Deus estivesse agindo, that if God was operating, a sombra ia recuar, the shadow would go back, como se o sol tivesse que voltar. just like the sun was going back. E aí a Bíblia diz And the Bible says que recuou 15 graus. that he came back 15 inches, E os 15 graus and these 15 eram inches exatamente os 20 was minutos que exactly the faltavam. 20 minutes that was, Aí that was completou as left. 24 horas. And then he completed 24 hours. Josué fez um milagre Joshua made a miracle que influenciou that influenced na história da on the humanidade. story of humankind. Isso é This fantástico. is fantastic. Josué soube exercitar o Joshua governo. knew how to exercise his government. A hora está passando. The time is flying here. Ainda tem muita coisa para falar We sobre have ele a lot of aqui. things to talk about here yet. Né? Quando ele assentou, porque todo o trabalho dele All his work, foi distribuir a terra pelas tribos. he had to describe the land over the tribes. Não vamos entrar nesse mérito, We won't enter in this matter porque está escrito na palavra. because it's written on the Bible. Você pode pegar o livro de Josué e You ler can isso take the aí. book of Joshua and read it. Eu só quero mostrar para você I want to show as you principais coisas que ele the fez main things that he para did iniciar o governo dele. to finish his government. Depois ele tinha uma outra tarefa ainda para fazer. After he had another task to accomplish. Porque assim como Moisés estruturou Israel como nação no deserto, Because just like Moses, he established the people of Israel as a nation in the desert. agora Josué estava consolidando. Now Joshua was consolidating Porque agora because now Israel tinha terra, Israel had a land, tinha he território. had a territory. Agora essa terra é nossa. Now this land is ours. Foi a mesma terra que disse que ia dar para The Abraão. same land that he said he would give to Abraham. Agora o Senhor nos entregou. Now the Lord gave us. Agora temos uma Now we terra. have a land. Temos um We país. have a country. Maravilha. This is wonderful. Né? Agora temos um povo. Then we have a people. Agora estamos distribuídos. Now we well distributed. Cada tribo com seu Each pedaço. tribe with his piece of Que land. maravilha. What wonderful. Agora tinha lei, tinha Now Torá. they had laws, they had the Torah. Então tá virando uma nação. So it's becoming a nation. Tinha terra, They had land. tinha They lei, had laws. tinha povo, They have a people. tinha governo. They had a government. Era só fazer a bandeira, Just had to make a flag. cantar o hino nacional Sing the country e music. festejarem. And the country, sorry, the music of the country. Yes, yeah, o hino nacional, né? Amém? Então agora eles estavam exatamente onde Deus queria. So they were now exactly where God wanted them to be.
Mas havia ainda uma coisinha pequena para fazer. So, but now there was like a little detail yet. Porque o Senhor não queria que os assassinos Because God didn't want the killers fossem linchados, would be murdered, massacrados, smashed, fossem be destruídos. destroyed. Então ele tinha falado para Moisés, So he said to Moses, e Josué sabia and disso, Joshua knew this. só me faz 6 cidades de refúgio. He said, make 6 cities of refugee. Essas cidades de refúgio são o seguinte: The cities, their function it is, quando alguém cometeu um crime, when someone made a crime, ele vai fugir. he going to run away. Se não tiver um lugar para abrigá-lo, If there isn't a place so he can stay at, ele vai fugir he's permanentemente. going to keep running. Então você bota 3 cidades ao norte, So you put 3 cities in the north, 3 cidades ao sul, 3 cities on the south, para que quando o fugitivo correr, so that when a man that is running, ele se esconda nessas cidades. he can hide in the cities. E nessas cidades, And on those cities, ninguém poderá no tocá-lo, one can touch him, mesmo sabendo que ele é um even criminoso. though he's a criminal. Ele vai estar debaixo da autoridade He's under an authority do sumo sacerdote. of the high priest. É uma espécie de prisão It's a domiciliar, kind of house prison, não numa casa, mas numa cidade but not in a toda. house, in a city. Então era 3 cidades ao So norte there were 3 cities on the north e 3 ao sul, and 3 on the south. chamadas cidades de refúgio. It were called cities of refugee. Olha como Deus está exercitando a sua Look how misericórdia. God is exercising His mercy. Que maravilha! This is wonderful. Então a Bíblia diz The Bible says, que designaram posteriormente a Quedes, so they que sent fica, a Akkad, cidade de Quedes que fica na Galileia, the city of Akkad that is in Galilee, na região montanhosa the region that has a lot of mountains, da tribo de Naphtali, from the tribe of Naphtali, a Siquém, to Sikan, que também é na that montanha, is also in the mountains, nas terras da tribo de the Efraim, land of the tribe of Ephraim, e a Kiriat Arba, and Yatiava, ou seja, Hebron, né? Hebron, Que fica na região montanhosa de Judá, that is in the mountain region of Judah, que é bem no centro de Israel. really on the center of Israel. Além do Jordão, na altura de Jericó, já no sul, Beyond the rivers on the south, para o grande dia designaram Bezer, they give this land to Bezek, que fica no deserto, that is in the desert, nas terras de on Ruben. the land of on the lands of Reuben. Também escalaram Ramote de Gileade, They also called Gilead, que fica na tribo de Gade, that was in the tribe of Gadi, e a Golã, em Bazã, da to tribo de Golan, Manassés. the tribe of Manasseh. Então o amor de So Deus the love of God pelas pessoas que iam cometer for the delitos people that would make crime, para que não fossem so they massacrados, could not be killed, porque ainda não tinha um sistema penal because formado. they didn't have yet a complete crime system. Então o Senhor, pela sua So misericórdia, the Lord, for His mercy, protegeu, He protected, deu proteção He gave protection aos que cometessem to erros. the criminals. Aí dizia que quando o sacerdote morresse, And He said when the high priest died, ele estaria livre, he would be free, completamente livre, completely free. e ninguém mais poderia fazer And nada no one contra could ele. harm him. Anymore. Maravilhoso, This is maravilha. wonderful. Tudo isso foi feito por Josué. Mas All of this was done ainda by tem um Joshua. outro probleminha para Even encerrar. though there was not a problem, Josué percebeu Joshua realized que aqueles inimigos que não foram mortos, that those enemies that were not killed, os cidadãos que estavam na terra, the citizens that was in the land, que não foram expulsos nem they were mortos, not expelled or dead eles, or died. eles deixaram ficar They left stay there. e realmente foi espinho nas ilhargas And deles. it really caused them a lot of troubles. It was like a sharp piece of wood on their ribbons. Então essas pessoas começaram a trazer influência idolátrica sobre o resto So do these povo. people, they started to give an influence over the people Idolatria. concerning to idolatry, Então- adoring other gods. Algumas pessoas de Israel So some people of Israel começaram a adorar outros deuses. starting to adore other gods. Então Josué, So Joshua, que já estava com 110 anos, that he was already with 110 years. quando ele entrou na terra, ele estava com 85 anos. When he entered the land, he was 85 years. Quando Josué saiu do Egito, When Joshua left the Egypt, ele tinha 45 anos de he was idade. 45 years old. Quando ele entrou em Canaã, When he entered in Canaan, ele estava com 85 anos. he was 85 years old. Ele serviu o Senhor por cerca de 25 He anos served God for 25 e years. morreu com 110 He anos. died with 110 years. Mas quando ele percebeu que havia But idolatria, he realized that there was idolatry porque agora o povo não estava junto mais, because now the people was not together o anymore. povo foi espalhado pela terra. People was spread over the land. Então certas coisas Josué não via. So some things Joshua didn't he didn't know
know about it. Mas ele sabia que estava havendo He idolatria. didn't see, but he knew there were happening Então ele idolatry. reuniu os principais do povo, So he reunited the leaders of the people. fez uma reunião com eles He made a reunion with them, e uma palavra linda e poderosa and he gave a beautiful and powerful word que muita gente repete hoje em dia. that a lot of people repeat nowadays. Ele diz: He said, agora, pois, temei ao Senhor "Now fear the Lord e serviu com integridade and serve Him with integrity e com fidelidade. and with loyalty. Deitai fora os deuses Cast away the gods, aos quais serviram vossos pais, the one your parents served to, da além do Eufrates beyond e Euphrates também lá no Egito. and also in Egypt. Joga-lhes fora Put them away e servi ao Senhor. and serve to God. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, But if for you is bad to se serve vocês não God, querem servir ao if you Senhor, don't want to serve the Lord, escolhei hoje a quem servais. choose now who you will serve to. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, The ones your parents served, que estavam da além do Eufrates, they were beyond the Euphrates, ou aos deuses dos amorreus, or to the gods of Amoros, em cuja terra habitais whose hoje. the land you live today. Porém, eu e a minha casa, But for me and my house, porém, eu e a minha but casa, me and my house, porém, eu e a minha but me and casa, my house, serviremos ao you Senhor. serve to the Lord. A palavra minha casa aí The word my house, não é apenas a família dele ali. he's not talking about just his Quando family. ele fala eu e a minha casa, When he says my house, está me, se my house, referindo a toda a sua he's descendência. reference to all his descendants. A minha descendência continuará servindo ao My Senhor. descendants will keep serving to the Lord. Aí o povo respondeu And then the people answered, e disse: and they said, longe de nós abandonarmos ao we'll Senhor never leave the Lord, para servirmos a outros deuses, serve to other gods. porque o Senhor é o nosso Deus. Because the God is our Lord. Ele é quem fez nos subir a todos nós He is the one who brought all e of aos us nossos here, pais and our parents, da terra do Egito, of the land of Egypt, da casa da servidão, of the house of the salvation, quem fez esses grandes sinais the one who made all these signs aos nossos olhos in front of our e eyes, nos guardou and He guarded us por todo o caminho que andamos for all the way we walked, e entre todos os povos and among all the nations, pelo meio dos quais passamos. the ones we walked in. Nós vamos servir ao Senhor. We will serve the Lord. Irmãos, é uma maravilha a história do governo de Josué. My brother, this is a wonderful the story of the government of Joshua. Teve suas falhas, He had his fails, mas não deixou de cumprir but he didn't stop to accomplish todo o propósito de Deus every purpose of God na vida dele. on his life. Honrou a Deus He honored God. e honrou principalmente a Moisés. He honored especially Ele Moses. não falhou. He didn't fail. Foi um grande He líder, was a great leader, grande a general. great general, E com 110 anos, and with 110 a palavra years, diz que ele morreu. the Bible says that he died. E a partir daí, And from then on, começa uma outra situação started another situation. que já no domingo estaremos On falando. Sunday we will talk about it. Porque aí começa um período de cerca de 330 anos, Because it started a time of 330 years onde os governos eram levantados esporadicamente. where the government were raised sporadically. Eram chamados juízes. It would call judges. Juízes que julgavam o povo Judges that judge the people por determinado tempo. for a certain amount of time. Falaremos disso We domingo, will talk about it on Sunday. porque vamos falar rapidamente sobre os We will juízes, speak quickly about the judges, rapidamente sobre os reis, quickly about the kings. que é outro tipo de governo, There's another type of government. até chegarmos no Novo Testamento. We came to the New Testament. Quero te mostrar uma coisa muito clara. I want to show you a very clear thing. Você já percebeu Have you ever realized que desde o começo da história, that even from the beginning of the desde history, Adão, desde even Adão, from Adam até chegar no final de Josué, until the end of Joshua, você quase não vê you almost don't see a ênfase no ministério profético. the emphasis on the prophetic ministry. Pouquíssimos profetas apareceram. There's just a few prophets E você vai ver daqui para frente and you will see that from then on, que aí começa a despertar o ministério profético. you start to awaken the prophetic ministry. E o ministério profético nunca foi um ministério de governo. And the prophetic ministry was never a ministry of O government. ministério de governo é aqueles que são chamados para sustentar o fundamento de governo. The ministry of government are the ones that were called to sustain the government. O ministério profético, The prophetic ministry, ele foi chamado para ser he was called to be o visionário, the visionary, aquele que fala com the Deus, one that speaks with God, aquele que fala para os reis, the one that speaks to the kings, aquele que falava para a the igreja, one that speaks to the para church, os apóstolos, to the apostles, para o povo, to the people, para as to the autoridades, authorities. mas nunca tiveram ministério de governo. But they never had a government ministry Nós vamos explicar tudo to isso. speak all of this. Só que o
ministério profético But the prophetic ministry não pode ser separado do can't governo. be separated from the government. Porque o governante do Senhor, The governor of the Lord, ele tem que governar na terra. he has to govern on earth. E ele tem que falar com Deus. He has to speak to God. E muitas vezes, And a lot of times, ele não entende he doesn't understand que no momento da batalha, that during the battle, no momento da tribulação, during the confronting, ele fica sem saber o que fazer. he doesn't know what to do. É necessário os profetas entrarem. It's necessary for the prophets to come in. E quando os profetas entram, And when the prophets arrive, trazem a mensagem de they Deus. bring the message of Trazem a God. palavra de They Deus. bring the word of God. Porque a verdade é Because the truth it is que à medida que os governos foram se multiplicando that while the governors were multiplying e começaram a aparecer muitos reis corruptos, and it started to appear a lot of corrupted kings, então Deus não falava com so eles. God didn't speak with them. Deus falava com os God profetas. spoke with the prophets. Mas isso aí você vai observar But you're going to know, to realize this daqui para frente from here on. como é que o ministério profético How the ministry, how prophetic ministry, começa it starts. e logo no começo tem alguns problemas. On the beginning, he had some troubles. Aí Deus começa a levantar profetas And then God started to rise up prophets para estar auxiliando, to be helping, ajudando e monitorando, and watching, até supervisionando overseeing o que os reis faziam, what the kings were o doing, que os governantes faziam. what the governors were doing. Mas isso é história para depois. This is for the after. Só quero te dizer hoje I want to tell you today que o ministério de Josué that the ministry of Joshua foi uma bênção muito grande. was a huge blessing, E ele fez tudo que tinha que ser feito. and he did everything that he has to E do. serve de exemplo pra gente. And he's an example for us. Você que é líder, You, there's a leader. nunca faça alianças. Don't you never make alliances. Ainda que a pessoa que queira fazer aliança Even though contigo the people that wants to make an alliance with you venha vestido de querubim, comes dressed as a cherubim, venha vestido de serafim, comes dressed as a seraphim. consulte a Deus. Talk to God first. Porque muitos obreiros, Because a lot of workers, líderes de ministério, leaders of ministries, eu sei do que estou I know falando. what I'm talking about. Eu sei do que estou I know what falando. I'm talking about. Alianças espúrias, Impure alliances, alianças erradas wrong alliances que fizemos com pessoas sem that caráter. we've done with people that had no character. Eu passei por essa experiência. I've passed through these experiences. Eu aprendi na carne. I've learned on my flesh. Eu aprendi no I've sofrimento. learned on the suffering. Alianças que eu fiz Alliances that I made com certas pessoas with certain people que eu jamais deveria ter feito. that I never should have done it. Pessoas que eu coloquei em certas posições People that I put in certain positions que depois me foram um problemão. that after it became a huge problem for me. Mas eu aprendi. But I've learned it. E agora, And nowadays, que aliança comigo? you want an alliance with me? Vamos fazer aliança? We'll make an alliance. Mas primeiro vamos consultar ao But Senhor. first, let's talk to God. Porque eu sei que a minha experiência Because I know my tem experience. acontecido também com outros líderes. It happens also with other leaders. E é triste para mim And it's sad for me quando eu vejo uma igreja destruída when I see a church destroyed por causa de uma aliança que não veio da parte do because Senhor, of an alliance that doesn't come from the Lord. que não veio da parte de It Deus. doesn't come from the part of God. Eu tenho um amigo aqui no Rio de Janeiro, I have a friend in Rio de Janeiro. não vou dizer o nome dele, I won't say his name, até porque ele é famoso, also because he's é famous. um grande amigo meu, He's a great friend of mine. tem me ajudado muito. He has been helping me so much. Mais uma vez ele fez uma certa But aliança. once he made an alliance. Ele tinha uma igreja grande, He had a huge church, igreja bonita, a pretty church, maravilhosa, wonderful, um excelente bairro. excellent, in an excellent neighborhood. Já estavam caminhando para quase 1000 He membros. was walking to almost 1,000 members. E um dia, um domingo, And one day, during one Sunday, ele chega na igreja. he arrived in the church. E quando ele chegou na igreja, And when he arrived in church, era um momento que já deveria estar lotada. it should have been completely full. E quando ele chegou na igreja, And when he arrived in the church, ele viu um grupo pequeno, he saw a small group, talvez 30 ou 40 pessoas. maybe 30 or 40 people. Ele não entendeu, He didn't understand. não compreendeu. He didn't understand well. Perguntou a um, a pessoa não quis Asked falar one nada. person, the person didn't want to speak anything. Perguntou a outro, He said to another, as pessoas não queriam falar. people didn't want to speak. Até que uma irmã disse, chorando, Until one sister said, chorando para ele, crying to him. disse, pastor, She said, o Pastor, senhor sofreu uma grande traição. you suffer a huge Isso já havia betrayal. sendo trabalhado há bastante tempo. You always worked it so E much. hoje eles resolveram sair todos juntos. And nowadays they decided to walk all together. E esse pastor, And this pastor, ele só não sofreu um infarto. he didn't have Só não morreu he just didn't have a heart attack and died porque Deus era com ele. because the Lord was in him. Because Gra- the Lord was with him. Graças a Deus, Glory to God.
Ele lutou, he fought, ele orou, he prayed, ele chorou, he cried, mas ele venceu. but he won. E hoje ele está bem. Nowadays, he's A igreja dele fine. cresceu. His church grew Maravilha! up. This is Que wonderful. bênção poderosa! What a powerful blessing. Deus o restaurou. God restored him. E hoje eu me alegro com And ele. now I get happy with him. Ele também aprendeu a lição. He also learned his lesson. E uma coisa interessante, And an interesting thing. às vezes você faz uma aliança Sometimes you make an alliance, e um dia lá na frente, and one day in the future, essa aliança faz igual os gibeonitas. this alliance is just like the Gibeonites. Trai você, Betray you. divide sua igreja, Divide your church. divide seu ministério. Divide your ministry. E depois, na cara de pau, And then during in your face, eles procuram você they search for you e dizem que foi Deus que mandou embora, and said that God ordered them to go away. que foi Deus que mandou separar, God ordered them to do this. mesmo sabendo que você está sofrendo. Even though they know you're suffering, Eles dizem na cara de pau, they say on your face, foi Deus que mandou, God ordered, foi Deus que tocou no meu coração. God touched my heart. Então eu queria ir embora, So I wanted to leave, mas eu queria ir embora com a sua bênção. but I want to leave with your blessing. Posso dar um conselho? Can I give you an advice? Posso te dizer algo que está aqui no meu coração? Can I tell you what's inside my heart? Com toda sinceridade, With all of my sincerity. olha bem aqui no vídeo, Look on this video. olha nos meus olhos. Look in my eyes. Nunca ministre bênção sobre rebelde. Don't you never minister blessings to rebels. Porque quando Deus leva alguém da nossa igreja, Because when God take out somebody of a não church, tem confusão, there isn't confusion. tem paz. There is peace. Quando Deus fala pra gente, When God tells us, meu filho, eu vou tirar um grupo da sua igreja, my son, I'm going to take out a group of your church porque eu tenho uma obra com eles. because I have a work with them. Deus abençoa nosso coração, God bless our heart. faz em paz Makes in peace. e nós And we abençoamos. bless. É uma maravilha. This is wonderful. Mas quando vem com o espírito de But when rebeldia, it comes with a rebel spirit, querendo levar a tua bênção, trying to take your blessing, querendo arrancar a tua bênção, trying to take care of your não blessing, abençoa não. don't bless. Nós não somos obrigados a abençoar rebeldes. We are obeyed to bless rebels. Só somos obrigados a abençoar os que Deus leva. We only obey to bless ones that God take. Mas quando se rebela contra a nossa But liderança, when they go rebel Contra o against nosso our governo. leadership, against our ministry, a minha resposta é sempre a seguinte: my answer is always this. não foi Deus que mandou você sair? Isn't God the order to do this? Você não disse que é Deus que está fazendo isso? You said that God is the one that ordered to do this? Então vá tentar buscar a bênção So dele. try to ask for His blessing. Porque se você levar a minha bênção, Because if you take my blessing, você vai prosperar. you will prosper. E se você If you prosperar, prosper, será uma igreja rebelde prosperando com a minha bênção. will be a rebel church prospering Então, with my blessing. eu não dou a minha bênção. I won't give my blessing Se foi Deus que mandou, if God ordered to do this. nada melhor do que você buscar a bênção Nothing dele. better for you to ask for His A blessing. bênção de Deus God's blessing é superior à minha, is higher than my é one. melhor do que a minha, It's better than my one. mas a minha eu não vou te But dar. my one I won't give you. Porque a bênção que eu tenho Because the blessing é nesse that I ministério. have is of these E você se rebelou, And you got e rebel. você criticou, And you criticized e você it. falou mal da You visão, spoke bad things falou mal about da it. igreja. You spoke bad E things agora about quer the bênção? about the church. And now you want a blessing? A minha você não leva. The my one you won't have. Quer ir embora, vai. You want to leave? Okay, go. Eu não sou dono de ninguém. I'm not owner of nobody. Mas se foi Deus que falou isso, But if God was the one who said this, vá buscar a bênção dele. go search for His blessing. Se ele tiver um negócio, If He's with you, ele te abençoa. He's going to bless you. Mas se é rebeldia, But if you're being Ele não te rebel, abençoa. He will not bless you. porque na Bíblia Because in the está Bible, escrito com todas as it's letras written with all the letters que a rebeldia that the é rebelty igual a pecado de is just feitiçaria. like the sin of sorcery. E se é And feitiçaria, if it's sorcery, eu não posso I abençoar. cannot bless. Eu não abençoo. I won't bless. Não sou obrigado a I'm not abençoar. obeyed to bless anything. Não ajo por emoção. I don't act for emotion. Eu ajo baseado I act based nisso aqui, ó. on this. Quando Josué sentiu que foi traído pelos gibeonitas, When Joshua knew that he was betrayed by the Gibeonites, ele não rompeu a aliança. he didn't break the alliance, Mas ele disse: but he said, vocês vão viver entre nós, you live among us, mas vocês são malditos a but partir de you agora. are cursed from them on. Jamais deixará de haver escravo no meio de You vocês. will always be slaves. Olha, você pode até não gostar dessa palavra. Might even won't like of these words. Você pode até achar que está sendo dura essa palavra. Might even think this word is being too harsh for you. O problema é que essa palavra aqui The problem is that these não words se chama palavra de Paulo Ventura. it's not called the word of Paulo Ventura. Isso aqui se chama palavra de Deus. This is called the word of God. E do jeito que ela corrige você, And just like it fixes you, corrige a mim também. corrects me also.
ela também me corrige. He also fixes me. Ela também me confronta. He also confronts me. Quando eu prego para I você, preach for you. eu prego para mim I também. preach for myself also. Tudo que eu falei para você Everything I have spoken vale to para you mim também. is also valuable for me. Eu não estou isento. I'm not excluded. Eu também não sou super-homem. I'm not Superman also. Eu também nasci nessa I also terra. was born in this earth. Eu também passei pelo I mundo. also went from the world. Eu sou um vaso de barro. I am a jar. Eu já falei aqui, eu sou uma vara enxertada na I figueira. said here before, I'm a branch attached to the tree. Eu sou um vaso de barro. I'm a jar. Se fizer muita pressão, eu quebro. If there's too much pressure, I break. É por isso que o poder que eu sempre confio é o de Deus. That's why the power that I always trust in is from Não, the God. não é o meu, é o It's dele. not my one, it's from Him. Então que Deus te abençoe hoje. So for the God bless you so Pega much. essa palavra, Take this pastor. word, pastor. Pega essa palavra, Take this pastor. word. Pega essa palavra, Take this apóstolo. word, apostle. Essa palavra poderosa, Take this profeta, powerful pega word, ela. prophet, take it. Pastor, mestre, evangelista, Pastor, master, evangelist, bispo, bishop, presbítero, presbyter, diácono, diacon, seja qual for a sua função na whatever is igreja, your function at church. se você é o líder, If you're a leader, mulher ou homem, man or women, se é pastor ou if pastora, you're a pastor, if se é um apóstolo ou uma you're an apóstola, apostle, se é profeta homem ou if mulher, you're a prophet, não importa. doesn't matter. Pega essa palavra Take this e word vive essa palavra. and live in this Porque o que eu word. estou ensinando aqui What I'm teaching é here, fundamento de reino. foundation of kingdom. Não é opinião nenhuma, Not não. my opinion, Não é teologia barata, not não. just theology. O que eu ministro, eu estou lendo What I ali. ministry I'm reading Eu here, estou provando com fatos bíblicos. I'm proving with biblical facts. O que aconteceu com os homens de Deus. What happened with the man of God, E acontece conosco it também. happens with us nowadays. Nós vivemos no We reino. live in the kingdom, E não podemos abrir mão but we disso. can't give up of this. Temos que honrar o nosso Deus. We have to honor our God, Honrar as ordens que Ele nos deu. honor the orders that He gave us. Somos fracos sim. We are weak, Mas yes, vamos lutar. but we're going to Que o fight. reino tem que ser Because implantado the nessa kingdom has to terra. be established on Em earth. nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Oh, glória. Glory to God. Aleluia. Eu estou sentindo uma unção aqui I'm feeling a tremenda. special É anointing verdade here. ou não é? É verdade, it's Tem true. um calor aqui We're tremendo. feeling a heat here. We're feeling A an gente- anointing here. A gente começa a ministrar aqui. We start to minister in this place. Parece que o poder de Deus entra Seems aqui like the dentro. power of God enter this E a room. gente sente And we feel it. a revelação, The revelation. a unção The anointing que vem sobre that nós. comes above us. E eu peço a Deus And I agora ask for the Lord que esta unção that this anointing chegue até a sua casa agora. arrives on your house now. Chegue ao seu coração Arrives agora. in your heart now. Onde você está agora? Wherever you are now. Se você está no carro, If you're on your car. se está If viajando, you're traveling. se está em If casa, you're at your house. que essa unção chegue aí I agora. want this anointing to arrive E where você you are now. sinta agora And you feel it now. esse poder, This power, essa unção, this anointing, a revelação. the revelation. Pai, eu te peço perdão. Father, I ask you sorry. Se alguma palavra If I tola eu said disse anything aqui, here that does not make you happy. e eu quero aproveitar, meu Pai, And I want to use Pra this te time pedir now, perdão. Father, to ask you for apologize. se eu disse alguma coisa que não te If I said agradou. anything that didn't make you happy. E ao mesmo tempo, Senhor, And even though, my eu quero Father, te I entregar want to give you toda a honra e toda a all the glória. honor and all the glory. Toda a honra e toda a All the glória honor and all the glory desta palavra of this word pertence a ti, meu Pai. belongs to you. Eu não tenho parte nenhuma nesse I haven't negócio. anything of this. Que a palavra que eu ministrei The word that I ministered não saiu do meu coração, didn't came out of my heart. saiu do teu coração. Came from your heart. Para que abençoar So for todo esse blessing povo all these people que está nos assistindo. that is watching us now. Receba, meu Pai, Receive, my Father, toda a honra e toda a all glória. the honor and all the glory. Para ti, todo It's all louvor, for you, all the em worship. nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém. Glory to God. Oh, irmãos, aleluia. Brothers, glory to God. A vontade é continuar falando mais coisas aqui. My wills keep continue here. Mas temos que parar. We have to stop. Tem que ter ordem, We have to have order. tem que ter We decência. have to have decency. Amém. Deus abençoe vocês God bless poderosamente. you all powerfully. Domingo, 5 horas da tarde. On Sunday, 5, Não é de manhã, não. 5 p.m., not at morning. De manhã eu estarei na At igreja. morning, I'll be at church. Às 5 horas da tarde nós estaremos During the aqui. afternoon, we'll be here. Deus abençoe vocês. Eu God quero que bless vocês you all. assistam depois. I want you to watch it after. Compartilhe essa palavra. Share irmão. this word. Essa palavra tem que viajar. This word has to travel. Ela tem que penetrar nas It has to casas. enter in the houses. Tem que ser It has to compartilhada. be shared. As pessoas precisam ouvir essa People palavra. has to listen to this word. Nós precisamos espalhar essa We have palavra. to spread this word. Ela tem que atravessar It has to fronteiras. cross frontiers. Tem que entender They have to que o understand povo de Deus, that the people of nessa God, pandemia, during this nessa pandemic, quarentena, during this quarantine, eles têm que ser they alimentados have to be fed por uma palavra by a verdadeira, truly word, por uma palavra by a forte, strong word. em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém? Então compartilha. So share it. Compartilha no Facebook, Share compartilha on no Facebook, YouTube, vai share on compartilhando. YouTube, share whatever you want. Vai, todo mundo tem que ouvir essa palavra. Everybody has to listen to this Amém. word. Despeça-se. My brothers, we felt here today. I'm saying we felt here a huge anointing this afternoon. We felt a special, a different feeling today.
and we are sure that God has made different and special things on the spiritual world and on your life also. He has operated on all lives, and He will operate on your life also in the name of Jesus. God bless you all. Don't forget to watch on Sunday at 5 p.m. and God bless you all in the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. O menino tá fera, né? Aleluia, glória a Deus por isso. Olha, ó, um beijo para vocês todos. Muita gente entrou hoje, entrou gente nova aqui. Zaleia tá aqui, lá de Taubaté, Zaleia, Márcia Ventura entrou, Raquel Ventura, cada um dando uma palavra aqui, cada um dizendo alguma coisa aqui, alimento que gera vida. Shirley Diniz também entrou hoje, graças a Deus, aleluia. Olga Moreira, os rebeldes são assassinos de ministério. Isso mesmo, Olga. Graças a Deus. São assassinos de ministério, é verdade. Quer destruir ministério alheio. Márcia Ventura sempre consultar a Deus, uma aliança errada. Ih, aleluia. Forte, muito forte mesmo. Cláudio Viana está aqui, glória a Deus, aleluia. Maria José Gavião também está aqui, amém, Jesus. Gerson Eliseu, aleluia. Seja bem-vindo, Gerson. Rangel Renata Monteiro, ih, graças a Deus. Muito forte. Eita, pastora Léa Almeida, Kleber, apóstolo Kleber. Aleluia, tremendo Kleber. Deus te abençoe, meu filho. Grande abraço para você, aleluia. Amém, Jesus. Manuel Flauzino também está aqui. Manuel, que benção. Olga Moreira. Haroldo Viana, meu grande amigo, bispo Haroldo Viana, homem de Deus. Homem de Deus, esposa da pastora Marisa também, profeta de Deus. Estão lá em Manaus, trabalhando firme para o Senhor. Né? Eles viajaram para a Índia o ano passado, foram lá conversar com o pastor Suresh, né? São eles que dão cobertura lá para o Suresh, graças a Deus, aleluia. Deus te abençoe, Haroldo, aleluia. Cris, que palavra, amém, Cris, Deus te abençoe. Jane, pastora Jane de Bangu, tô com saudade de você, Jane. Tô com saudade desse cafezinho aí, para aparecer por aí qualquer hora. Jane Adriei, Marcelinho, Tati, eita, meu Deus do céu, é muita gente. Kleber Coelho, aleluia. Neto Priscila, amém, glória a Deus. Falando Marcos Paulo, glória a Deus. Finha Fragoso, amém. Apóstolo Emídio, oh, que bênção, maravilha. Apóstolo Emídio também. Regina Célia, Afonso Pedro. Regina Célia, quanto tempo, hein? Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Aleluia, Deus te abençoe. Rogério Gonçalves, Santo André, forte, apóstolo, amém. Jorge Coelho, o homem que está falando hebraico agora. Daqui mais uns dias vai estar lançando o livro dele, sobre o livre-arbítrio. Vamos lançar aqui, lançar na live aqui, vamos lançar. Eretov, aleluia. Yolanda Huertas, Ligament. Oh, que benção, aleluia. Dá um alô para ela que ela fala inglês. God bless you, my friend Yolanda. Yolanda Huertas. Glória a Deus. Ih, tá muita gente mesmo aqui. Amém, irmão. Então eu vou desligar aqui, porque o Cláudio está desesperado lá para trabalhar. Eu estou trabalhando ele aqui. Pastor Felipe Moratori, lá de Caraguatatuba, ele é profeta Selma. Deus abençoe vocês. Ô, glória. Samuel Farzon, Miriam Farzon. Eita, meu, Cosmo Aventura, palavra forte. O reino. Ih, Cardoso Juan. Eita, meu Deus do céu, aleluia. Ó, Deus abençoe vocês, porque hoje eu avancei no horário. Me perdoem, mas é que a palavra vai queimando a gente tem que falar. Então, ó, um beijão para vocês. Deus abençoe e até depois da manhã, domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.